primeiro Natal foi uma bagunça. Famílias em trânsito, hospedarias lotadas, animais domésticos cheirando o menino Jesus. O primeiro Natal foi uma bagunça, mas cheia de perguntas. Como Maria havia engravidado? O que José iria dizer para os seus amigos? Por que o rei Herodes havia decidido, então, matar os bebês? Diferente do que a gente vê nesses presépios bonitos, como este aqui, o primeiro Natal ele foi caótico. Não havia uma parteira para ajudar a Maria, não havia cama para o menino Jesus, não havia explicação para dar para os pastores desgrenhados que chegavam à meia-noite. O Natal ele pode ser bem bagunçado, né? Como é que está esse Natal para você? É uma bagunça também? Muitos familiares, gente falando alto em casa? Ou está silencioso demais? É o primeiro Natal desde a ida ao cemitério? É o primeiro Natal desde o divórcio? O primeiro Natal desde um aviso prévio? Os natais podem ser bem bagunçados, sim. E é justamente sobre isso, essa história que eu vou contar para vocês. Já era quase final do ano, quando eu cheguei em Belo Horizonte. Aluguei um carro e fui até Itabira. Já no centro da cidade, eu com uma das mãos segurava o volante e com a outra segurava a foto. A cidade estava toda enfeitada para o Natal. Sinos de plástico estavam pendurados nos postes de luz e guirlandas prateadas conectavam esses postes. Itabira estava assim, pronta para o Natal. Mas eu não. Eu queria estar aqui em São Paulo, eu queria estar em casa. Uma semana antes eu tinha brigado com a minha mulher. A gente, enfim, semanas de tensões reprimidas haviam explodido naquele dia. A mesma ladainha de sempre. Ela reclama que eu trabalho demais, eu digo nós temos que pagar as contas. Ela diz que se sente abandonada e eu me sinto frustrado. Então ela diz que nós precisamos de, como é mesmo a palavra, de um pouco de espaço, um tempo entre nós dois. Eu acabo concordando. De qualquer modo, a viagem para Belo Horizonte já estava marcada. E mais do que nunca, essa viagem pareceu uma boa ideia. Mas Itabira, o que me levou a Itabira foi a foto. O meu pai havia recebido essa foto pelo correio, sem nome do remetente e também sem nenhuma carta junto. Só uma foto, preta e branca, com uma igreja e uma placa dizendo Igreja Luterana de Itabira. O meu pai não fazia ideia de quem tinha mandado aquela foto, muito menos o que ela significava. Então, já na cidade, perguntei para dois senhores, dois caipiras que estavam por ali, se eles sabiam como é que eu fazia para chegar. Eles me deram as instruções, enfim, cheguei na igreja e... uau! Eu levei um susto. Eu imaginava que fosse uma construção mediana, um simples campanário na frente, na porta de entrada, mas não era nada daquilo. As paredes eram completamente brancas e o teto era muito alto. Grandes alas se estendiam pela direita e pela esquerda do templo. Do lado direito tinha uma placa de tijolos com o nome da igreja escrito com letras de bronze. E do lado esquerdo, um presépio. Eu lembro de não prestar muito atenção, mas ele chamou a minha atenção porque sim, parecia sólido, bastante consistente, cheio de detalhes. Mas de qualquer forma eu falei, bom, depois eu volto para ver melhor. Abri a porta pesada de madeira da igreja, entrei, havia um som de órgão tocando, mas a igreja estava vazia, mas estava com cara de que um culto estava para começar. A igreja era linda, linda. O sol passava pelos vitrais e desenhava grandes retângulos nos bancos vazios. Movimento mesmo só de uma senhora de cabelo grisalho que estava lá ensaiando a sua música no órgão. E também, claro, um senhor que distribuía os programas ali nos bancos. Então me virei para ele e perguntei, com licença, haverá culto de Natal essa noite? Nenhuma resposta, o som do órgão estava muito alto. Com licença, haverá culto de Natal esta noite? Ele se virou para mim, colocou a mão em forma de concha e se inclinou. Com licença, haverá culto de Natal esta noite? Você viu um furto de quintal essa noite? Não, nada disso, eu estou perguntando se haverá culto de Natal essa noite.
Só um minuto, por favor. Sara, para de ensaiar um pouquinho o órgão. Tem um moço aqui querendo falar de um assalto para mim, não estou entendendo nada, só um minutinho. Pois não, o que é que você deseja? Não, nada disso. Eu estou perguntando se vai ter um culto de Natal essa noite. Eu estava pensando em vir. Ah, você está pensando em vir. Ainda bem que Deus tinha mais certeza do que você, né? Ele não pensou não, ele veio, ele fez. Pois é, mas enfim, então, de qualquer forma eu estava pensando, eu queria vir. Faz muito tempo que você não vem a uma igreja? Na verdade fazia muito tempo que eu não ia numa igreja. Mas eu não quis entrar nesse assunto, mostrei logo a foto para ele e disse, eu vim aqui por causa dessa foto. Ele olhou e... Como as árvores cresceram. Você é da onde? Você não é daqui? Eu sou de São Paulo, mas por causa do trabalho eu acabei tendo que vir para cá. E o trabalho te trouxe aqui, longe da sua família, na véspera de Natal? Eu gostaria muito de estar com a minha família, seria ótimo, mas já que eu estou aqui, eu pensei, por que não vir à igreja às 18 horas? O culto será às 18 horas, meu nome é João, muito prazer. Desculpa a intromissão, mas eu pensei, bom, um homem longe da sua esposa. Ok, às 18 horas eu estarei aqui. Gostaria muito de conversar com o pastor, mas eu tenho um monte de coisa para fazer até às 18 horas. Era mentira, não tinha nada para fazer até às 18 horas. Eu queria sair logo dali. Enfim, parei na porta de entrada da igreja, e a vida continuava normal lá fora. Algumas pessoas entravam na farmácia, apressadas, imagino que clientes de última hora. Do outro lado da rua, um senhor de chapéu me cumprimentou. Não muito longe dele, uma senhora que segurava com muita força uma sacola cheia de presentes, e na outra uma criança. E elas entravam apressadas numa loja. Era possível ver muitas famílias ao redor das mesas, através das janelas das casas. Tudo continuava normal. E eu suspirei com a ironia do meu sofrimento, porque eu não disse para vocês, mas há 35 anos eu havia nascido em Itabira, e foi a cidade que eu tinha sido adotado. E há 35 anos eu estava sozinho, assim como hoje, naquela ocasião eu também estava sozinho. Respirei fundo, comecei a descer as escadas, então lembrei do presépio, fui até lá, olhar os presépios, o presépio, ver as personagens, e eu fiquei impressionado, porque era evidente que elas tinham sido talhadas e pintadas à mão. Eu nunca tinha visto peças de presépio tão grandes como aquelas, e eu fiquei impressionado com a riqueza de detalhes. A barba de José, por exemplo, ela não tinha sido só pintada não, ela tinha sido talhada à mão e pintada. E ele tinha uma mão, a mão dele segurava a manjedoura, e a mão era completa, com os nós e com as unhas aparecendo. Maria também, Maria do outro lado da manjedoura, com uma das mãos, afastava os fios de cabelo para poder contemplar melhor o filho. Os pastores, o rosto dos pastores tinha uma tonalidade de pele que era realmente, parecia muito real, e o olhar de espanto era bastante convincente. Até os 3 reis magos eram únicos, cada um deles. Um deles apontava com a mão o menino Jesus, o outro segurava com a mão as rédeas de um camelo, e o terceiro, muito solenemente, se ajoelhava, colocando um presente aos pés da manjedoura. Você não vai ver presépio assim em lugar nenhum do mundo. Era o João. O João tinha saído da igreja e veio ali falar comigo. Então ele começou a contar a história daquele magnífico presépio. Ele começou a dizer: esse presépio foi doado pelo Sr. Ottoman. O Sr. Ottoman era um marceneiro alemão, e essa foi a penitência dele, a penitência que ele se impôs. Na noite em que a sua mulher entrou em trabalho de parto, ele se embriagou e acabou causando um acidente gravíssimo. Eles bateram o carro no caminho de casa até o hospital. Ele ficou ileso, a criança se salvou, mas a esposa não. Ottoman era um marceneiro que fazia móveis para viver, e durante todo o tempo que lhe sobrava, ele cuidava da sua filha, a Carmen, e também construía as peças desse presépio. Mas preste atenção no menino Jesus. No peito do menino Jesus, antigamente, uma cruz vermelha de madeira ocupava esse espaço talhado aqui.
O Sr. Ottoman, ele não era cristão quando ele começou a esculpir o presépio, mas enquanto ele esculpia o rosto do menino Jesus, alguma coisa chamou a atenção dele. Então, ele veio até a nossa igreja, essa igreja, e perguntou para o pastor tudo sobre Jesus. E o pastor Jackson, na época, contou a ele não só sobre o nascimento, mas também sobre a morte de Cristo. E convidou que ele viesse num culto à noite. Ele foi com a sua filha pequena, os dois se sentaram no primeiro banco e ouviram o primeiro sermão de suas vidas, nascido crucificado. O sermão dizia algo como: Cristo nasceu para ser crucificado. Ele veio não para Belém, mas para o Calvário. Ele veio não para viver no meio de nós, mas para morrer por nós. Ele veio com o amor nos olhos e a cruz no coração. Isso deu a ideia para que o Sr. Ottoman fizesse então a cruz talhada no peito de Jesus. Alguns membros da igreja torceram o nariz para aquilo, mas o reverendo Jackson não ligou para isso. Então eu perguntei para o senhor João o que tinha acontecido com a cruz, que não estava mais lá, se ela tinha sido perdida. Na hora ele tirou um recorte de jornal e me mostrou. E o recorte de jornal contava um episódio muito curioso. O menino Jesus havia sumido na véspera de Natal e depois retornado no dia de Natal. O jornal contava isso, mas quando eu olhei com cuidado para a foto, eu já via que no peito do menino Jesus, daquela foto de jornal, já não estava mais a cruz. Então, voltei a perguntar, e o Sr. Ottoman se sentou e me contou toda a saga do menino Jesus. 1981, Carmen, a filha de Ottoman, já estava com 18 anos. Ela era muito alegre, muito animada. Ottoman fez de tudo para criá-la da melhor forma possível. Ela era tudo para ele, e todas as noites ele orava, ele agradecia a Deus pelas bênçãos e pedia para que Deus guardasse a Carmen. Ah, Deus, proteja a minha Carmen. A mãe de Carmen tinha sido a mulher mais linda da cidade, e Carmen havia herdado cada centímetro daquela beleza. Ela não podia andar na rua que alguém assobiava para ela. Ottoman ficava incomodado com isso, é claro, ele era um senhor à moda antiga. Mas dessa vez ele foi longe demais. Ele mandou que Carmen ficasse longe de todos os rapazes, ou de qualquer lugar que tivesse um rapaz. Ela obedeceu, mas não por muito tempo. No início de 1981, Carmen descobriu que estava grávida. E tentou esconder do pai o quanto pôde, mas o Sr. Ottoman acabou descobrindo a gravidez. Ele fez uma coisa muito ruim. Por que será que as pessoas fazem sempre aquilo que elas prometem que não vão fazer? Bom, o Sr. Ottoman ficou muito bravo. Ele se embriagou. E, bom, você não vai acreditar, mas já era quase Natal. Ele sofreu um acidente. Pela segunda vez, ele bateu o carro ao lado da mulher que ele amava. Mais uma vez, Ottoman ficou ileso. E Carmen ficou muito mal. Foi parar no hospital. E lá, Ottoman ficou ao lado dela o tempo todo, ao lado dela, sentado. E ela dormiu até a véspera de Natal. E quando ela acordou, as primeiras palavras que ela disse foram: papai, o meu bebê já nasceu? Ele disse que não, mas que os médicos asseguraram que ele estava bem. O bebê estava bem. Assim que ela estabilizasse, o bebê seria tirado dela e ele estava bem. Ottoman contou para a filha que ela estava no hospital e que era a véspera de Natal. Então ele pegou uma das mãos da filha, colocou no seu rosto e contou tudo para ela. Sobre a bebedeira, sobre o acidente. E começou a chorar muito. E pediu desculpas pelo que tinha feito. E então, Carmen fez uma coisa maravilhosa. Ela acariciou os cabelos do pai e disse: tá tudo bem, pai. Eu te amo. Os dois choraram muito e por fim Carmen disse:
papai, será que o meu bebê vai nascer antes do Natal? Eu gostaria muito de abraçar o meu bebê na véspera do Natal. Depois que ela disse isso, ela voltou a dormir. Ottoman, sem pensar muito, se levantou da cadeira, sussurrou no ouvido da filha: você quer ver o seu bebê? Eu vou trazer o bebê aqui. Pela primeira vez em semanas, ele saiu do hospital, veio até a igreja, entrou no presépio, teve certeza de que ninguém estava olhando, pegou o bebê, envolveu num cobertor e aninhou na cama, abaixo das cobertas de sua filha Carmen. Carmen teve o seu desejo atendido. Ela segurou o seu bebê na véspera de Natal. Carmen morreu 2 dias depois. O bebê nasceu. E o Sr. Ottoman? O Sr. Ottoman nunca mais voltou para casa. Ele não conseguiria enfrentar a solidão. A igreja o acolheu. Ele ganhou um emprego. E uma casa no fundo do santuário. Até aquele momento, até aquelas palavras, jamais a possibilidade tinha passado pela minha cabeça. Então eu olhei para ele, para o João, cheguei bem perto, me inclinei e perguntei: quem é você? Você tem os olhos dela. Carmen era a sua mãe. E eu sou seu avô. Eu já cometi muitos erros. Eu espero que esse não seja mais um. Então, o Sr. João, ou o Sr. Ottoman, tirou do bolso a cruz vermelha de madeira e me entregou. Ele disse que Carmen gostaria que ficasse comigo. Naquela mesma noite, eu peguei o telefone no quarto do hotel e liguei para minha esposa. Contei sobre Ottoman, sobre Carmen e a minha nova família que eu havia descoberto. Não, eu não fiquei com raiva. É engraçado que de todas as emoções que eu tive naquele momento, raiva não foi uma delas. Desconfiado? Fiquei. Surpreso? Claro. Mas raiva? Não. A imagem, o julgamento que o João fez de si mesmo é muito claro. Ele era uma pessoa boa, mas que tinha feito algo terrível. Um grande silêncio se estabeleceu na ligação. Nós dois sabíamos que nós tínhamos algo a conversar. Então ela começou. Ela disse: e de mim, você está com raiva? Não. Nós já sofremos demais por conta de tanta raiva entre nós dois. Se Carmen conseguiu perdoar o Ottoman, eu acho que a gente também pode fazer isso. Carmen pegou o voo naquela noite e veio para Minas Gerais. Ela conseguiu chegar em Itabira a tempo de cear com aqueles 2 homens que, por conta dos seus erros, da misericórdia e dos milagres de Natal, acabaram achando o seu caminho para casa. Olha, eu não sei quão bagunçado está o seu Natal, mas assim como em Belém, e assim como em Itabira, o bem surgiu da bagunça, eu espero que o bem possa surgir da sua bagunça também.